Maria, toda de Deus e tão humana. Livro do irmão Afonso Murad, Edições Paulinas. Capítulo 11. Maria na devoção e na liturgia. Os católicos demonstram amor e confiança na Mãe de Jesus de muitas maneiras. O terço, a coroação no mês de maio, as romarias aos santuários marianos, as promessas, as novenas, a consagração a Maria, as 7 alegrias e 7 dores de Maria, a visita da imagem às casas. Maria tornou-se tão importante para os católicos que no Brasil seu nome é Nossa Senhora, título que a coloca no nível semelhante a Jesus, o Nosso Senhor. A devoção a Maria é traço característico de cristãos da Igreja Ortodoxa e da nossa Igreja Católica. Primeira parte. Por que rezar a Maria? O sentido da oração. A oração é como um bom banho. Embora já estejamos encharcados pela presença de criaturas na história e em cada um de nós, necessitamos de forma livre e consciente entrar nessa água viva e deixá-la circular em nós. A oração nos purifica dos pecados e do mal, faz-nos descansar em Deus, renova o coração, contribui para a cura interior e nos prepara para sermos sinais do bom odor de Deus no mundo. Quando oramos de coração, mergulhamos em Deus para que a água viva de sua graça penetre nos poros do corpo, da psique e do espírito. A oração cristã é como um banho tépido, no qual se misturam na dose certa água quente e água fria. A água quente é o consolo, a paz, o repouso, a cura, a sintonia com Deus Trindade. A água fria é a vida do Senhor em nós, que impulsiona para a missão. A partir da oração, percebemos, como os profetas, que o mundo não é como Deus quer e nos comprometemos a servir ao Senhor e ao seu reino. Quando a oração pessoal e comunitária deixa de ser uma necessidade e se transforma numa obrigação ou algo aparente, assemelha-se a banhos mal tomados que não limpam nem descansam. Acontece como aquele que rapidamente joga água na cabeça e lava o rosto, dando a impressão que tomou uma ducha. Cedo ou tarde, os outros vão sentir o cheiro ruim da falta de banho. Os profetas da Bíblia alertam que a verdadeira oração ao Senhor deve vir do coração. Ninguém pode comprar a Deus com sacrifícios e práticas religiosas de aparência. O culto a Deus pode se tornar um engano se não estiver acompanhado da justiça e da luta pelo bem, como diz Isaías, no capítulo 1, do versículo 10 ao 20. Seria como lavar-se na água suja ou mergulhar no mar com uma roupa impermeável. A água não penetra. A oração verdadeira implica o desejo de conversão e o compromisso de realizar a vontade de Deus na existência. A comunidade cristã descobriu, desde o começo, que a oração comunitária tem valor imenso. É como se a gente saísse do chuveiro da nossa casa e fosse para um grande lago, alimentado por um rio caudaloso ou pelo mar. Quando estamos juntos, à beira d'água, comemos, bebemos e nos alegramos, brincamos e recebemos a energia e o calor do sol. Rezar sozinho ou em grupo é mergulhar em Deus, sintonizar com o Senhor, ouvir sua palavra e reconhecer sua presença na vida.
Há muitas maneiras de rezar e diversas expressões, como o louvor, a ação de graças, a súplica, o pedido de perdão, o oferecimento, a adoração. Fundamental é permanecer em Deus e nutrir-se de sua presença. A oração é somente um componente da relação com Deus. Ninguém fica dentro da banheira ou debaixo do chuveiro o dia todo tomando banho. O exagero faz mal. O ser humano recebe água não somente no banho, mas também nas bebidas e nos alimentos. Da mesma forma, o cristão experimenta a presença de Deus em várias situações da vida, não somente na oração. Oração e prática, contemplação e luta, confiança em Deus e compromisso social vão juntos. Deus está igualmente presente nelas. Oração e culto. O culto cristão tem 3 dimensões básicas: ética, mística e ritual. Portanto, cultuar a Deus significa viver ao mesmo tempo essas dimensões. Procurar fazer a vontade de Deus com atitudes, gestos e valores, a ética. Cultivar intimidade com Ele, a espiritualidade. E expressá-la de forma comunitária, nos ritos. No cristianismo católico, as dimensões mística e ritual do culto se manifestam nas práticas individuais dos fiéis, na devoção e na liturgia. A devoção consiste em expressões cultuais propostas livremente aos fiéis, que são elaboradas e transmitidas por leigos, leigas, movimentos, institutos religiosos, padres ou uma diocese. Em princípio, qualquer cristão pode criar uma expressão devocional e convidar outros para utilizá-la, desde que tal devoção esteja em sintonia com o Evangelho e a tradição eclesial. Nenhuma expressão devocional, mesmo se for recomendada por videntes em nome de Maria, por concílios ou por papas, é obrigatória para os fiéis. Do contrário, deixaria de ser devoção. A liturgia, por sua vez, é a expressão cultual oficial da Igreja. Caracteriza a identidade da Igreja como comunidade orante e tem maior normatização. O Vaticano II, no documento Sacrosancto Concilium, solicitou a reforma litúrgica e propôs, entre outras coisas, maior centralidade em Jesus, participação dos fiéis, resgate do ano litúrgico e expressões adaptadas da liturgia de acordo com a realidade dos povos e das igrejas locais. Maria na comunhão dos santos. A oração do creio professa nossa fé na comunhão dos santos. Os cristãos católicos e ortodoxos acreditam que Deus é comunidade e fonte da vida de comunidade. Todos os cristãos contribuem na ação salvadora de Cristo, o único Senhor. Essa colaboração humana acontece inicialmente nesta existência. Um cristão contribui de muitas maneiras no projeto de Jesus. Promove a vida, perdoa, ajuda a curar, anuncia a palavra, cria a fraternidade, se organiza para superar a pobreza e a miséria, escuta e acolhe o outro. Muitas vezes ora pelos que estão em situação de necessidade e essa oração de intercessão é ouvida por Deus. O cristão faz de sua vida um caminho de santidade pelo testemunho, pelas ações pastorais e sociais, pela palavra e pela oração. A intercessão aos santos remonta a uma prática antiga na Igreja. Nos primeiros séculos, durante as grandes perseguições,
Os cristãos presos pediam àqueles destinados ao martírio que, ao encontrar o Senhor na glória, intercedessem por eles. Nas catacumbas, edificaram-se capelas em memória dos mártires. Suas relíquias eram guardadas com respeito. Lentamente foi tomando corpo a convicção de que os santos, não somente os mártires, intercedem por nós junto a Jesus. E recebeu legitimidade tal, a ponto de que no creio se professa, creio na comunhão dos santos. Podemos recorrer a Maria e aos outros santos, mas não temos a obrigação de fazê-lo. Os santos prestam um serviço, pois colaboram na única ação salvadora de Jesus Cristo. O cristão católico adora somente a Deus, ao Pai Criador, pelo Filho Redentor, no Espírito Santificador. Os santos são como riachos ou afluentes que conduzem ao grande rio que é Jesus. O Concílio Vaticano II, superando o triunfalismo mariano dos últimos séculos, propôs uma reflexão equilibrada sobre Maria. No capítulo 8º da Constituição Dogmática sobre a Igreja, chamada Lumen Gentium, inseriu-a no mistério de Cristo e da comunidade eclesial. Nos primeiros anos após o concílio, presenciou-se uma grande crise da devoção mariana. Então o Papa Paulo VI, em 1974, escreveu a exortação apostólica O Culto da Virgem Maria, Marialis Cultus, que permanece atual. O Papa mostra o lugar de Maria na liturgia renovada pelo concílio. Apresenta-a como referência de vida para os cristãos. Convida toda a Igreja a evitar os exageros que dificultam o diálogo ecumênico e a purificar as devoções marianas. Maria tem um posto especial na comunhão dos santos. Como diz o Concílio Vaticano II, ela ocupa, depois de Cristo, o lugar mais elevado e também o mais próximo de nós. Por isso, podemos rezar a ela, contar com sua intercessão, pedir sua proteção e auxílio e entregarmos-nos em suas mãos. Maria é o mais límpido e belo riacho dos santos, em cujas águas podemos nos banhar. A graça comunicada por Maria não surge dela e ela nada retém para si. Tudo vem de Deus e para Deus retorna. A oração a Maria deve nos colocar em sintonia com Deus Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Quando os católicos chamam Maria de Nossa Senhora ou usam outro título, fazem isso com delicadeza e afeto, reconhecimento e gratidão, mas não devem colocá-la no mesmo nível de Jesus, pois só Ele é o Senhor. Jesus é a luz verdadeira que veio a este mundo para iluminar a todos. Maria, como um espelho ou um prisma, reflete e difunde a graça de Deus. Nos primeiros séculos, moldou-se uma bela analogia. Jesus é sol e Maria é lua, que recebe dele toda a luz e a irradia para os cristãos. Rezemos. Grato Senhor, Deus santo e fonte de toda santidade, nós te louvamos, Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito, pois nos ofereces a possibilidade de participar de tua vida. Nós te agradecemos, pois nos dás tantos santos vivos ao nosso lado, homens e mulheres de carne e osso, limitados como nós, mas cheios da tua graça, como esponjas encharcadas de água. Grato também pelos santos que já estão na tua glória,
gozando da tua presença e intercedendo por nós. E especialmente nós te agradecemos por Maria, que está tão perto de ti e tão perto da gente. Nós te damos graças, Deus Comunidade, pela bondade de Maria, seu carinho de mãe, seu poder de intercessão, que vem somente de ti. Com Maria dizemos, o Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Até amanhã, se Deus quiser.